Bem-vindo no nosso canal. Aqui partilhamos podcasts poderosos que mudarão completamente a sua vida em todos os aspectos. Inscreva-se também no canal, ative o sininho para receber todos os nossos conteúdos. Boa escuta! Por que eu estou te falando isso? Porque tentativa e frustração não é perda de tempo. Ao contrário, é aprendizado determinante. Quando eu tento uma coisa e me frustro, eu já entendi de uma vez por todas que aquilo não é para mim. Às vezes num conselho, que é muito importante conselho, mas às vezes num conselho alguém fala assim, não faz engenharia, não tem nada a ver contigo. Aí você tenta direito e você fica a vida toda pensando, mas se eu tivesse feito engenharia... Ou seja, você obedeceu o conselho, até deu certo no direito, mas a dúvida fica. Mas quando você tenta e se frustra, apesar de você parece que perdeu tempo, na verdade você aprendeu de vez. Então tudo que você tentou se frustrou, foi bom para você saber que aquilo não era para você. Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos muito felizes com a sua audiência. Wesley, nós estamos entre os 4 podcasts mais escutados do Brasil em todas as categorias, é isso? É isso aí, Top Brasil. Isso é por causa do nosso público ou por causa de você que sobe no Spotify? Do público, com certeza. Não, porque o Wesley esse dia veio falar, o dia que a gente bateu o primeiro no Spotify, ele falou assim, tentou tomar honra pra ele. Eu falei, Wesley, você só aperta o Enter pra mensagem entrar no Spotify. Não faz nada, só isso. Faz nada, só isso. Então, gente, a gente tá muito feliz de estar aqui com a nossa equipe e hoje recebendo um convidado super especial, meu amigo, Dr. Renato Opsblum. Dr. Opsblum, ele é sócio fundador e chairman da Opsblum Advogados, é o maior especialista em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje nós vamos falar sobre internet, vamos falar sobre futuro, vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre fé nos negócios. Prepara seu coração, porque essa entrevista do Brunecast vai mexer com você. Já vai compartilhando esse link do Spotify com todo mundo, porque realmente hoje vai ser muito especial. Doutor, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua amizade, obrigado pela sua consideração. Eu quero começar já com uma pergunta. Como você entrou no mundo da advocacia? Tiago, uma honra, uma alegria estar aqui com todos vocês, com Wesley, Teixeirinha. A advocacia, em primeiro lugar, eu acho que eu tenho que mencionar aqui com muita convicção que não foi só uma decisão minha, não foi só uma coincidência. Foi algo que Deus escolheu para mim, porque não era para eu entrar na advocacia, não era para eu ser advogado. Eu comecei estudando engenharia. Então me formei no colégio, tinha 17 anos, fiz o teste vocacional e deu direito em último lugar e engenharia em primeiro lugar. Então prestei, entrei duas, três faculdades com 17 anos e fui fazer a FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, lá em São Bernardo. Na época morava em Campinas, mudei para São Paulo, fui morar com os meus avós. Pegava um ônibus às 5h10 da manhã, na esquina da Faria Lima com Rebouças, que nem sempre chegava na faculdade, mas comecei. Sempre gostei muito de tecnologia, sempre fui muito curioso, gostava de desmontar as coisas, mas não gostava de montar, só desmontar, então havia mais a curiosidade. Mas deu lá no teste, comecei a fazer. Só que algumas matérias eu tinha mais dificuldade, como por exemplo física. E tinha algumas situações engraçadas, aula de física, o professor lá era muito rígido, eu olhava, não entendia nada e perguntava, você está entendendo? Tô. Você está entendendo? Estou entendendo. Eu falei, mas não é possível, não deve estar faltando algum neurônio aqui e não ia. Consegui transferência, fui para a FAAP. Na FAAP é a mesma coisa, tinha essas dificuldades nessas matérias mais técnicas, sempre gostei muito de programação, de software, isso sim. O fato é que eu percebi que a coisa não ia e resolvi prestar vestibular para economia. Entrei em economia 2, 3 anos depois e na economia tinha uma matéria em instituições de direito público e privado, lá na FAAP, né? Querida FAAP, que hoje eu até coordeno a pós-graduação lá em Direito Digital. E comecei a gostar, sei que eu gosto de direito, né? Falei, bom, Deus é quem sabe, né? Resolvi prestar direito. E eu tenho 2 irmãs, gêmeas, bivitelinas, distintas, né, mas gêmeas. E aí coincidiu, elas são 3 anos mais novas que eu, que elas estavam prestando vestibular para direito as duas, eu prestei junto e passei novamente. Então aí
tinha que dar notícia pro meu pai sempre juiz, foi sempre juiz, embargador, sério, etc. E eu tinha que já trazer a notícia que eu não ia fazer mais engenharia. Ele não te cobrava ser advogado logo de primeira, não? Não, ele gostaria que eu fizesse concurso para magistratura, mas nunca foi assim muito incisivo, forçado. Não, nunca foi. Como eu também não sou com os meus filhos. Uhum. Agora tenho 3 filhos indo para o direito, né? Mas sempre, isso é uma coisa que a pessoa tem que decidir. Uhum. Então, eu entrei, comuniquei meu pai, com as minhas irmãs, e o que meu pai disse, mas 3? E você está fazendo economia também, como é que eu vou pagar? Bom, para encurtar a história, meu pai virou professor da FMU, foi paranifo por 2 ou 3 vezes, o pessoal gostava. Eu, infelizmente, não tive aula com ele, mas tirava as dúvidas em casa. E aí fiz direito à economia. E comecei a estagiar logo no primeiro ano. Eu fazia uma faculdade de manhã, estagiava à tarde e fazia outra faculdade à noite. E adorava. Eu fui estagiar no escritório, que tinha uma área de tecnologia muito intensa. E fui trabalhar na época com a Compaq, que hoje é HP. Uhum. Então eu já tive essa afinidade, Deus foi colocando as coisas no caminho. Pois 2 anos após eu prestei um concurso, aí sim, para o tribunal, e fui ser estagiário de juiz de primeira instância. Então fiz um ano na 26ª Vara Criminal, o juiz Luiz Flávio Gomes, um ícone no ensino remoto, ensino online naquela época, infelizmente nos deixou o ano passado, mas um querido, com vários livros, aprendi muito com ele. Fez a primeira coleta de um depoimento não era internet na época, mas digital, por videotexto, foi ele que fez. Depois ele até falou, o tribunal vai anular tudo, etc., mas a gente tem que começar. E depois, um ano na Vara Civil, na 13ª Vara Civil. Hoje a minha filha está na 15ª Vara Civil como estagiária. Aprendi muito. E ali eu pude perceber que o meu caminho era para a advocacia. Uhum. Sempre gostei muito de falar, de interagir, de argumentar. Nunca gostei muito de ficar aqui esperando para decidir, enfim, apesar de admirar bastante. E aí veio uma situação temporal interessante, novamente, aí sempre guiado por Deus, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas desde criança você tinha conexão com Deus? Você era cristão? Minha mãe sempre foi muito cristã. E uma coisa interessante é que ela sempre me levava em diferentes igrejas. Então, normalmente igreja presbiteriana, protestante, batista, até do Nazareno. Eu lembro que ela ia muito no Nazareno. Hoje, por uma questão também de momento, até por influência do Tiago, estou indo lá na Lagoinha e percebi que muita gente vem do Nazareno, como as coisas vão se fechando, é como Deus guia os nossos caminhos. Então a minha mãe passou muito isso, muito forte, sempre rezava muito com ela lia a Bíblia pra gente, isso ficou, muito, muito intensa. E depois tem uma outra história, quando eu casei com a Roberta católica, etc. E, fui conversar com o padre, enfim. Mas isso aí talvez seja para um outro momento, mas foi interessante porque eu queria comungar e o padre não deixava, enfim, questionava. Fui para Anglicano e agora estamos frequentando a Lagoinha, mas sempre fui cristão, por influência da minha mãe. Então, guiado por Deus, num determinado momento, me formei e coincidiu que meu pai alcançou o tempo de aposentadoria. E vem aquela história, o que a gente faz, o que não faz? Vamos montar um escritório? Vamos. Eu falei, pai, vamos então focar em tecnologia, já com todo o background da engenharia, background da 26ª Vara Criminal, etc., sempre gostando disso, já focando nisso, enfim. E montamos. Falei, só tem um problema. Isso está começando. Na época era muito software e hardware, né, Thiago? Só isso, praticamente. A internet estava entrando em 95. Alguém vai ter que bancar, financiar os primeiros 2, 3 anos. E meu pai falou, vamos em frente. E assim foi. O primeiro caso efetivo digital, na época era direito da informática, veio de 97 para 98, que é uma história interessante, de um acordo grande, uma questão de conflito, de domínio, enfim, tudo certinho, os advogados. E no dia de assinar acordo, a parte não apareceu. Enfim, me marcou muito isso, até como experiência, profissional, de como lidar com questões não previsíveis. Aliás, advogados sempre têm questões imprevisíveis, ainda mais da tecnologia. A parte emocional para o advogado é muito importante, né? A parte emocional, por exemplo, se ele perde o controle numa audiência ou num dia decisivo, ou até mesmo no dia de montar estratégia de defesa ou de ataque, o quanto você acha de 0 a 100 que o emocional influencia numa tese, numa defesa ou numa audiência? Olha, Thiago, não é porque eu estou na área que sou advogado, mas o advogado ele tem que acumular
uma série de competências ao mesmo tempo. Então ele administra um escritório de advocacia, pequeno ou grande. Então ele tem que saber um pouco de administração. Ele não vai administrar uma fábrica de produtos físicos, não vai vender sapato. Ele vai administrar pessoas, né, que é o seu livro. Então acho que todo advogado deveria ler o seu livro. Administrar pessoas é complicadíssimo. Então administra o negócio, administra pessoas, cria teses, lida com o imprevisto, porque o juiz ele vai decidir. Você não sabe, não tem a fórmula 5 mais 5. Tudo é possível. Então a questão do equilíbrio, ela não é importante, ela é essencial e fundamental. O advogado ele tem que ser equilibrado, ou procurar ser equilibrado. Porque, claro, tem situações que somos humanos, né? Nós nos desequilibramos, mas isso tem que fazer parte do foco da vida, da estratégia, para que ele seja bem sucedido, em função de todas essas competências. É muita coisa ao mesmo tempo, né? E aí o escritório deslanchou, e a internet veio com força, a coisa começou a andar, e de um escritório com 3 pessoas, eu, meu pai e a querida Denise, que está com a gente até hoje somos mais de 180 profissionais, direito digital, proteção de dados e todas as áreas correlatas. Hoje falamos muito de inteligência artificial, de NFTs, de criptomoedas, de invasões, de crimes na internet como um todo e daí por diante. Na época já tinha lei LGPD? Essa era eu lembro, Wesley, que a gente não tinha lei. A primeira lei que nós tivemos no Brasil, mais específica, foi na verdade uma medida provisória, porque naquela época a medida provisória ela não tinha o prazo para votar, então ela vige até hoje, ela vale até hoje, que é 2.200, da certificação digital, da assinatura digital, 2001. Na época eu coordenava o Comitê de Direito da Tecnologia da Câmara Americana, e era interessante, fazíamos reuniões quinzenais, era o único comitê que fazia reuniões quinzenais, das 7h15 da manhã até as 9, era antes do expediente. O pessoal falou, tem que acordar cedo, não sei o que, aqui tem que ter café, e a coisa fluiu, até ajudamos nessa medida provisória. Não tínhamos leis. Eu, até 99, 2000, assinava muitas obras americanas, europeias, para ter alguma coisa para comparar. As decisões também eram muito poucas, inclusive fora do Brasil, e era difícil de achar alguma referência. Hoje, eu costumo dizer nos meus posts, nas minhas redes sociais, hoje todo dia tem 1, 2, 3 casos para comentar. Tem uma invasão, tem uma calúnia, uma injúria, difamação, tem um ataque, tem algo diferente, tem uma interferência, enfim, virou algo do nosso dia a dia. Eu vou dizer que eu não tive essa intenção. Eu achava que nós teríamos toda essa dependência, talvez não nessa intensidade como a gente vê hoje. Hoje a gente posta, o Thiago, por exemplo, que é um grande influenciador, ele posta por exemplo, uma frase bíblica, comenta ali alguma frase, algum ensinamento cristão de Jesus, por exemplo. A maior parte das pessoas vai falar sobre esse assunto, só que uma parte vai chegar e vai falar de política, vai falar de um assunto nada a ver, vai atacar, etc. Então a internet despertou, ela abriu para o mundo e para todos todo tipo de interação. E é uma coisa que todos nós temos que nos acostumar também, principalmente os influenciadores. Porque nem sempre aquilo que está lá representa aquilo que a pessoa quer falar. E isso muitas vezes é diferente. Eu digo, quando a pessoa sofre um ataque, calma, isso talvez não seja um ataque, talvez seja um desabafo, mas não é fácil. Daqui a pouco eu vou falar até onde vai o desabafo e onde começa o crime. Eu quero que o senhor explicasse isso dentro da lei digital. Mas só fazer uma observação na história do Apsi Bloom aqui, muito importante, que ele falou o seguinte, olha, eu fiz um teste vocacional, comecei em engenharia. Percebi que não era isso, fui para a economia. Percebi que também não era isso, fui no direito. E dentro do direito, eu ainda escolhi uma vertente, um foco, que foi o direito digital. Por que eu estou te falando isso? Porque tentativa e frustração não é perda de tempo. Ao contrário, é aprendizado determinante. Quando eu tento uma coisa e me frustro, eu já entendi de uma vez por todas que aquilo não é para mim. Às vezes num conselho, que é muito importante conselho, mas às vezes num conselho alguém fala assim, não faz engenharia, não tem nada a ver contigo. Aí você tenta direito e você fica a vida toda pensando, mas se eu tivesse feito engenharia... Ou seja, você obedeceu o conselho, até deu certo no direito, mas a dúvida fica. Mas quando você tenta e se frustra, apesar de você parece que perdeu tempo, na verdade você aprendeu de vez. Então tudo que você tentou, se frustrou, foi bom para você saber que aquilo não era para você. Porque o que é para você, o que Deus coloca no seu caminho, acontece. E Deus coloca as pessoas certas, nos momentos certos, como
O próprio Dr. Opsi Blum colocou aqui, que Deus colocou as pessoas, abriu a faculdade certa, todos os momentos. Qual foi a hora dele abrir o escritório? Meu Deus, quando eu começo meu próprio negócio? O pai dele se aposentou. É coincidência? Não. Foi o momento que Deus quis. Ó, você está maduro para ter seu próprio escritório, eu vou mandar aqui um parceiro, um sócio, um financiador para você começar. Deus faz tudo no tempo. Você só tem que ir respeitando as etapas. Queria deixar isso claro, porque você vê que ninguém é vencedor de primeira. Tentativa e frustração é uma fase importante da vida para você aprender. Agora, se você não aprender, vai ficar tentando e frustrando a vida toda, tá? Tem que aprender. Vamos lá. Até onde vai a frustração, ou o comentário invejoso, né? Ou o desabafo da pessoa que está na internet, ou a covardia, porque a pessoa está em casa e sabe que não precisa estar cara a cara e ataca uma pessoa, e onde começa um crime? O que hoje é crime digital? O que a lei já respalda como crime? Direito de uma pessoa acaba quando você interfere no direito da outra. Isso é uma regra, um brocardo que a gente tem para tentar interpretar e entender todas essas questões, manifestações que acontecem pela internet, que as pessoas realmente extrapolam em muitas das circunstâncias. Mas por que isso acontece? Será que elas não sabem que isso pode ser crime, que isso pode gerar uma indenização, que isso é um comportamento errado, ilícito, que machuca uma pessoa? Até muitas vezes sabem, mas por algum motivo aí mais psicológico, e eu não sou psicólogo nem psiquiatra, também não tenho essa resposta, as pessoas elas acabam exagerando, talvez, como você citou, Thiago, por estarem atrás de um monitor, de um dispositivo móvel. Protegidos pela tela ali, né? Não tem aquela sensação, não tem aquele temor, né, do que pode acontecer. Porque, do ponto de vista da razão, a pessoa faz aquilo por escrito, ou por vídeo, por imagem, ou seja, a prova, a evidência está lá, ela é concreta e capaz de condenar uma pessoa. Então, hoje há um exagero efetivo. E esse exagero pode se constituir, se configurar um crime contra a honra, a calúnia, a injúria ou a difamação. Ninguém vai preso por isso na maior parte das situações, mas pode ter que prestar um serviço à comunidade, vai ter que indenizar e daí por diante. Outro dia até me perguntaram, mas eu estou ali numa live, tem milhares de pessoas me xingando, né, ofendendo. Eu poderia processar todas? Pode, mas os tribunais dariam conta? Não. É uma realidade complexa que a gente tem hoje, que foge um pouco do... Por isso que eu digo, nem sempre aquilo representa ou tem a intensidade que a gente imagina. E que as pessoas de bem que têm o que perder, realmente elas ficam mais preocupadas e é perfeitamente normal. A legislação ela evoluiu e vem evoluindo bastante. Inclusive o Brasil é uma boa referência para isso. Hoje nós temos uma boa legislação para invasões, temos um aumento de pena de quem pratica esses exageros, etc. Mas existe essa questão emocional. O brasileiro ele é muito emotivo. É a nação que mais tempo fica conectada em redes sociais no mundo todo. O brasileiro gosta, ele é influenciado pelas redes sociais. Há um interesse muito grande de profissionais de marketing para isso, porque ali você realmente faz a propaganda, direciona, etc. E isso é muito relevante, quase que como se a gente fosse aqui um laboratório. Inclusive, em ano de eleições, esse é um tema, aliás, esse ano em especial, complexo. Nós temos aqui hoje no Brasil o maior número de usuários de forma proporcional do WhatsApp. O WhatsApp hoje ele está enraizado no nosso dia a dia. E muitas vezes aquilo que a gente recebe no WhatsApp, na velocidade, naquele momento, daquele jeito, acaba convencendo. Não dá nem para confirmar a informação tão rápido, né, que é. Hoje mesmo, né? Hoje, problema da Ucrânia, a gente deve estar, estamos gravando aqui, mas deve estar próximo das circunstâncias. Eu recebo uma notícia, por que a Ucrânia é tão relevante? Uma série de fatos, produtor agrícola, minérios, etc. Acho que uns 19 itens. Me chamou a atenção, falei, que interessante. Falei, deixa eu mandar para um grupo. Eu falei, não, deixa eu checar a informação antes, porque estava muito detalhado. Metade daquilo não era verdade. Então, ó, vou compartilhar aqui algo que eu recebi hoje também. Hoje de manhã eu acordei, né? A gente está gravando esse Brunecast hoje no dia em que a Rússia atacou a Ucrânia, só para vocês saberem, dia 24 de fevereiro, só para você entender o porquê a gente está falando disso. E aí eu acordei com um documento do Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, no meu WhatsApp, falando assim, ó, diante da escalada de tensão entre Rússia e Ucrânia, sendo o Brasil signatário da OTAN, estamos aqui como comando do Exército Brasileiro
convocando homens reservistas a se apresentarem na OM do Exército mais próximo de sua residência. Avisem suas esposas ou namoradas. Partiremos amanhã para a Ucrânia. Partiremos sexta-feira para a Ucrânia no dia do Carnaval e só retornaremos depois de quarta-feira de cinzas em caso de sobrevivência. Aí quando eu li, eu falei, meu Deus, eu sou reservista, será que eu vou ter que me apresentar? No final, eu falei, avisar a esposa e a namorada, na época do Carnaval, eu vou ter que ir para a Ucrânia lutar, tem algo estranho. Foi que eu fui ver que era uma piada. Mas você imagina que quando eu comecei a ler, eu comecei a ficar todo gelado por dentro. Se eu não tivesse lido até o final, eu já estava compartilhando para todo mundo isso aqui. Então a notícia na internet é muito rápida, no WhatsApp é mais rápido ainda e você precisa aprender a checar as informações. Sabe, Thiago, que esse exemplo é muito aconteceu hoje de manhã. Eu recebi isso acho que ontem de manhã, li ontem de manhã, li até o final, achei engraçado, etc. Hoje de manhã, ontem à noite, a minha esposa, a Roberta, minha amada, ela, você viu isso aqui? Ela tinha acabado de receber, ó, convocação, etc. Eu falei, leia até o final, por favor. Ela leu, deu risada, etc. Então, tem a questão do tempo. Nós somos muito imediatistas também. Então, tem que ler até o final. Impressionante. E conferir as informações, né, gente? O mínimo, confira as informações. Tem gente, por exemplo, eu já recebi ataques na internet de gente me atacando por algo que ela gostaria que eu falasse, que eu falei. Ela que não esperou até o final do vídeo. Não, mas o que você falou não é isso, porque tinha que ser assim. Eu falei, você assistiu até o final do vídeo? Porque no vídeo, a pessoa, opa, desculpa. Alguns voltam, mas a maioria, né? 80% não voltam para se desculpar. Você mostra que estava, o que eu falei sim. Mas 20% falam, desculpa, é verdade. Então escutar até o final, conferir informação importante. Doutor, aproveitando que a gente entrou meio que nesse assunto de invasão e tal, hoje a gente tem muitas pessoas que dependem, que trabalham através das redes sociais. Como que a gente tem algumas dicas, algumas direções que a gente pode fazer para proteger mais a nossa rede? Só aproveitando a pergunta do Teixeirinha, recentemente invadiram todas as redes sociais da minha esposa. A gente se falou, né? Eu liguei pro Dr. Opsi Blum no dia, me ajudou. Tomaram o Instagram dela. Ela não vive do Instagram, graças a Deus, mas ela tem muitos seguidores no Instagram. Tomaram o WhatsApp, o telefone, a gente não conseguia ligar, e o e-mail. Os caras em segundos trocaram todas as senhas, trocaram todos os telefones de contato e a gente ficou sem nada. Graças a Deus a gente tinha contatos com o pessoal do Instagram, a gente fez as reclamações e tal, e a gente conseguiu em 3 horas mais ou menos recuperar. E depois eles ficaram tentando entrar na conta bancária, porque como tinha os aplicativos no telefone, 2, 3 dias depois que a gente recuperou, eles ainda tentaram entrar na conta bancária, o banco nos avisou. Então, assim, é muita crueldade. Nem todo mundo, por exemplo, meu pai vai fazer 70 anos. Meu pai já clicou nesses links de tomar WhatsApp várias vezes, porque uma pessoa um pouco mais sênior, mais velha, ela não tem essa perspicácia que hoje, Teixeirinha com quantos anos tem? 19? Você começou a trabalhar aqui com 15, né, menor? 17. Era trabalho infantil. Já reclama com o Dr. Opsi Blum. Tá tudo certo. Ó, jovem aprendiz. E aí, uma pessoa com 19 hoje tem outra maldade em relação à internet, né? Fala, opa, que link é esse? Essa semana o Teixeirinha chegou pra mim e falou assim, ele cuida do meu Instagram, né? Ele falou, Thiago, acabamos de receber 2 denúncias do Instagram. 2 posts seus foram denunciados, o Instagram falou que se você não clicar aqui e responder, eles vão tirar do ar seu Instagram. Eu falei, qual e-mail eles mandaram? Aí a gente foi vendo os micro detalhes e a gente viu que era um golpe, né? Mas você vê que até a geração mais nova que já está ligada pode cair. Então, em cima da pergunta do Teixeirinha, quem vive disso, quem depende do YouTube, depende do Instagram, hoje tem os hackers, tem os bandidos, tem os ladrões, qual é a lei que nos respalda, qual é o procedimento de segurança, e essa é a tua área, pode surfar. No início do nosso bate-papo você falou em proteção de dados. Então, qual que é o grande problema hoje? Então hoje nós dependemos disso aqui. Dispositivos móveis, celular, conexão à internet, celular, etc. É muito desagradável, é muito sofrido sofrer um ataque, alguém se apropriar das suas redes, das suas identidades, praticar fraudes financeiras. Isso é algo que traz um sentimento de impotência muito intenso. E como nós dependemos disso, então o ideal é que nós demos o conceito de proteção de dados para desproteção de dados. Então, você me pediu uma dica. A principal dica que eu passo para todos, né, eu procuro usar isso também, e eu não estou blindado, não existe blindagem. E eu costumo dizer, mais cedo ou mais tarde, todos, sem exceção,
sofrerão uma vulnerabilidade, terão algum tipo de vazamento. O que nós podemos fazer é diminuir os riscos e a chance. Então, primeira dica, trabalhem com o conceito de que o mundo digital ele é desprotegido. Então, olha, já estou em risco. Se o que eu tenho aqui vazar, vai me trazer que tipo de prejuízo? É um exercício muito importante. Mas vamos tentar gerenciar, mitigar, como os profissionais de segurança falam, essas circunstâncias. O que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça? Então, como nós temos isso aqui, então, estou ligando aqui, ele vai pedir senha, etc. Ele está com o celular na mão ligando, não, é porque tem gente só escutando no Spotify. Celular na mão, isso, ele vai pedir senha, que eu tenho que ter uma biometria. Todo mundo tem que fechar a primeira porta. Então, até chacoalhou aqui porque eu não coloquei a minha face. Então eu tenho que ter algum processo de autenticação forte, segurança forte. A biometria é um processo forte, é muito forte, é bom. Eu não posso hoje admitir um dispositivo sem nenhum tipo de proteção. Eu tenho que fazer. Então essa é a segunda dica. Eu tenho que colocar chaves. Terceira dica, chaves robustas, fortes, efetivas. Não serve coisa fácil, data de nascimento, nome de um amigo, de um cônjuge, etc. Tem que fazer alguma fórmula e deixar alguma coisa mais complexa, junto com a biometria, com a face ou digital e daí por diante. Eu tenho que fazer isso também em tudo que for possível de ser feito. Mas dá trabalho. Vale a pena, em função do desconforto que você pode ter. Então, os aplicativos hoje, alguns possibilitam também a adoção dessas camadas de proteção, também biometria. A dupla autenticação no Instagram. Tem a dupla autenticação, você pode no seu chip, no seu SIM card, colocar um PIN de 4 dígitos, porque aí se alguém furta ou rouba o seu dispositivo sem senha ou obtém a senha, quando ele reinicia ele não vai usar a tua conexão. Ele pode entrar numa rede sem fio, mas dá mais trabalho. É igual o muro, né? Você tem muro mais alto, o sujeito faz muro mais baixo. Então você vai colocando camadas. Atualizar todos os aplicativos e sistemas operacionais. A atualização do software, Thiago, ela é fundamental. Porque é na atualização que os fabricantes, os desenvolvedores, corrigem os bugs, as vulnerabilidades, os problemas, etc. Isso é inédito para mim. Desconfie de tudo que é diferente, tudo que promete ganhos, tudo que é curioso. O link, não clique em links, não abra arquivos executáveis. Se vem uma mensagem diferente de uma instituição financeira ou de uma pessoa, sempre desconfie. Use a internet a seu favor, os buscadores. Busque uma referência, aquela pessoa, estou lá, por exemplo, no Tinder ou usando qualquer outro aplicativo de aproximação. Parta do princípio que pode não ser aquela pessoa, a conta que está se apresentando. O Wesley, doutor, que está no Tinder, ele queria tirar uma dúvida, né, Wesley? Fala. Doutor, hoje os aplicativos eles permitem deixar o login e a senha já pré-salva lá. Isso é bom ou não é bom? Lá no Tinder não é, né, Wesley? Eu posso falar o seu nome de usuário do Tinder pro doutor? Não. É melhor não, né, Wesley? Tá bom. O ideal, Wesley, é não habilitar essa função. É mais cômodo, é mais confortável, mas como fica mais fácil de alguém se autenticar, inclusive na hipótese de alguém se apropriar do seu dispositivo ou da sua conexão, já está pronto, né? Então é melhor não, dá mais trabalho, mas é muito mais seguro. Tem uma camada a mais. O Thiago falou da questão da dupla autenticação, que é fundamental. E aí, uma questão até curiosa, porque essa dupla autenticação de aplicativos em geral já era para vir pré-ativada. A gente chama isso de Privacy by Default. Está na LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O mercado está se acostumando com isso. Enquanto não se acostuma, apesar de ser algo que deveria acontecer por força de lei, é importantíssimo adotar essa tal da dupla autenticação. O que é dupla autenticação? Eu uso o meu login e minha senha, e no momento que eu faço esse acesso, a aplicação, não, o dispositivo, o aplicativo vai me mandar uma segunda senha por um outro canal, porque se alguém se apropriou, esse outro canal em tese eu tenho, ele não vai ter, então eu vou conseguir ou negar ou autorizar. Dá mais trabalho, mas é quase que obrigatório. Uma coisa também importante, que o senhor falou e eu quero reforçar, uma coisa que eu sempre pensei foi o seguinte: tudo que você escreve no WhatsApp, tudo que você faz em qualquer lugar, um dia pode ser encaminhado. Então, a maior proteção é você sempre quando for mandar um áudio, sempre quando você for escrever, isso pode um dia vazar, porque isso que eu estou falando. Outra coisa, falar claramente. Uma vez um amigo meu me escreveu assim: como é que tá aquele negocinho lá? Aí eu mandei um áudio para ele: fala, irmão, de que negócio você está falando? Ele falou: olha, o negócio da mochila, você vai trazer para mim?
Eu falei assim, aquela mochila que eu comprei para você, ou seja, tudo tem que ser uma coisa muito clara, um áudio fora do contexto, uma conversa. Então é muito importante a proteção partir de você, né? Cuidado com tudo que você armazena no celular, porque, como o Dr. Opsi Blum, o maior especialista na área, já está ensinando, não existe blindagem para isso. A gente pode aumentar o número de segurança, mas não existe blindagem. Então, parta de você essa seleção do que entra no seu celular. Inclusive, tem uma série de dicas nas minhas redes sociais, no meu Instagram, de como adotar essas camadas de proteção e reforçar. E isso que você colocou, Thiago, é fundamental. Eu tenho que estar sempre prestando atenção e fazer esse exercício. Se vazar, qual é o problema? Está claro, não está claro, etc. Porque a gente tem aí uma dicotomia, Thiago. A gente tem de um lado essa questão minimalista, a questão de deixar o mais claro possível, e também a necessidade muitas vezes de ter aquela evidência. E você falou em grupos de WhatsApp, já existem decisões dos tribunais brasileiros responsabilizando administradores de grupos de WhatsApp quando na inércia eles não tomam alguma providência de excluir, de tirar, por exemplo, pessoas que estejam praticando crimes. Então, é importante trazer, toda pessoa, qualquer pessoa é responsável por reencaminhar ou por encaminhar também ou criar conteúdos ilícitos. A internet, os sistemas digitais ali não é um mundo sem leis, pelo contrário, até é muitas vezes mais fácil você identificar por ali. Então essa responsabilidade existe. E existem prazos que a gente chama prescricionais, e que a pessoa pode ser processada. É que o volume acaba sendo muito grande, então você acaba aí disseminando isso, acaba não tendo aquele foco para todos. Mas há uma responsabilidade muito intensa. Aqui no Brasil, hoje, nós devemos estar em torno... Eu fazia essa pesquisa até 2015. Em 2015 nós tínhamos, Thiago, mais de 150 mil decisões judiciais no Brasil envolvendo internet e essas coisas. Hoje, com certeza, mais de alguns 5, 6 milhões, sem dúvida nenhuma. Então, muito cuidado com o que a gente faz e tomem as cautelas necessárias para evitar problemas. Nós temos que ter responsabilidade. Isso, responsabilidade. E doutor, o que acontece com o hacker, por exemplo? Porque na minha cabeça, quando a polícia descobre quem é o culpado, é policial entrando pela porta, quebrando janela, aí todo armado, leva o computador. O que acontece com ele? Na realidade, não na cabeça do Hélio. Na realidade, mundo fantasia. A cabeça do Hélio é fantástico mundo de Hélio. Mas na realidade, como funciona? Você sabe que na internet, se você quiser fazer o flagrante, você tem que fazer isso. É que o flagrante digital ele é complexo, porque você tem que monitorar tudo com ordem judicial, em tempo real, etc. Dá muito trabalho. Então, na prática, o que acaba acontecendo é você identifica, e para você obter mais evidências, você tem que então pedir uma ordem judicial para fazer uma busca e apreensão. Aí sim a polícia vai, normalmente cedinho, com um mandado, junto com a polícia, os peritos, etc. Aliás, a polícia junto com peritos, ou peritos junto com a polícia quando necessário. E aí obriga a pessoa a abrir a porta daquele local, e se não abrir, arromba. E aí apreende todos os dispositivos eletrônicos. Normalmente se faz uma cópia de tudo que ali está. Quando não dá para fazer a cópia, aquilo é apreendido e vai para a perícia. A perícia avalia o que tem ali dentro, aquilo vai ser periciado, e aquilo vira uma prova dentro de um processo civil ou criminal. E aquilo muitas vezes vai definir quem é quem e a responsabilidade de cada um. Por exemplo, eu tive uma situação curiosa, Thiago, de um crime contra a honra, algo, não vou dizer não tão relevante, porque eu acho que crime contra a honra pode muitas vezes até levar a pessoa ao suicídio. Isso. Mas, do ponto de vista técnico, uma pena mais baixa do que uma invasão, por exemplo. Então, houve uma difamação, o presidente de um conselho, conselho regional, foi feito todo o rastreamento de IPs, foram obtidas as ordens judiciais, vieram as informações daqueles IPs e apontaram para o advogado da casa. Isso aconteceu em Brasília, uma mansão lá em Brasília. Como era um órgão federal e envolvia busca e apreensão, nós solicitamos a ajuda, o reforço policial. Eventualidade de se obstar a entrada dos peritos, etc. Porque o perito tem que fazer essa constatação. Como era federal, veio a Polícia Federal. E no momento da busca e apreensão, tinham 2 pessoas, com 2 desktops, com 2 computadores. Os peritos entraram, as pessoas pararam de tocar nos sistemas, os sistemas não foram desligados, e imediatamente se começou a fazer a clonagem daquele ambiente. Para encurtar a história, a evidência da difamação não foi encontrada, mas foram encontradas evidências de outros crimes muito mais graves, inclusive fraudes financeiras e daí por diante.
Então, às vezes você encontra nesse mundo digital, você tem uma expectativa de uma coisa e encontra outra até mais sensível, mais grave. É sempre tudo uma surpresa. Ainda mais hoje em dia que está tudo em cloud, em nuvem, fica ainda mais complexo. E vivemos hoje um grande desafio mesmo, porque nós não temos mais fronteiras, né? E nós dependemos da internet. E se a gente trouxer aqui a inteligência artificial que está vindo com força, né? As bitcoins, as criptomoedas, os blockchains, os deepfakes. O deepfake o que é? São softwares que simulam, emulam como se nós estivéssemos falando uma coisa que não falamos, né? Então parece, a boca está semelhante, etc. E se você dissemina isso rapidamente, você não consegue se defender. Às vezes eu digo, você tem o direito de resposta, mas a internet não te dá a chance de você falar. Você fala alto, mas tem 1 milhão falando mais alto que você. E isso não é justo, isso precisa ser corrigido pela lei. Vamos entrar, muito importante isso aí, pessoal, muito importante. Vamos entrar no assunto de criptomoedas, NFTs, que está crescendo muito no mercado. Como é a legalização disso? Como está o andamento? Até onde é legal? Onde começa a ilegalidade? Investe, não investe? Qual é o conselho do Dr. Opsblum para isso? Então hoje é o dia, só para a gente confirmar, hoje é dia 24. Ontem, dia 23, o Senado, uma comissão específica do Senado, é um rito legislativo, não precisa ir para plenário do Senado, aprovou uma consolidação de 3 propostas, projetos de lei envolvendo a regulação das cripto, das NFTs, enfim, de blockchains e daí por diante. O que nós temos com relação a essas circunstâncias? Basicamente foram 2 pontos. Isso agora vai para a Câmara, tá? Primeiro ponto, quem vai regular isto aqui no Brasil? O Poder Executivo, o Presidente da República, vai, mediante decreto, dizer se vai ser o Banco Central, se vai ser a CVM, quem é que vai regulamentar. O que precisa, eu vou explicar por quê. E segundo, foi aprovado também a inclusão do artigo 171A do Código Penal, daqueles que usarem esse serviço de explorar criptomoedas para a prática de fraudes. É uma espécie de eu até brinquei ontem, estelionato criptográfico, vamos dizer, das criptomoedas, né? 4 a 8 anos de prisão. Vai para a Câmara, vamos ver o que vai acontecer. Mas por que nós precisamos ter isso hoje? Porque as criptomoedas são hoje um ecossistema irreversível. Você tem mais de 4.000 criptomoedas e muita oscilação, muito investimento, muita atratividade. Inclusive vai a dica para as pessoas já desconfiarem sempre de ganhos além dos ganhos que já são anormais. Então a cautela tem que ser dobrada, porque muita gente usa isso, só você quer ganhar, olha quanto variou a Bitcoin, por exemplo, subiu 200%. Hoje não caiu em função da guerra, enfim, mas 200%. Isso chama atenção, quem não quer ganhar 200% em um mês, né? Mas é além dos 100% hipoteticamente falando, que uma cripto, um Bitcoin pode gerar de valorização. Então eu tenho que desconfiar. Como é que eu faço esse investimento? Como é que eu compro uma cripto? E hoje a gente tem também as NFTs que a gente vai explicar. Eu preciso contar com uma empresa que venda essas criptomoedas, um Bitcoin, que seja, que nós chamamos de corretoras, informalmente, né? São as exchanges, que não tem regulação própria. Por isso que é importante essa aprovação do Senado. E aí o que pode acontecer? Quando você cria uma conta uma dessas corretoras e você compra a cripto, ou você deixa a sua criptomoeda, que é um arquivo de software, lá sob custódia da corretora, ou você guarda, por exemplo, deixa eu pegar aqui um dispositivo, um token, que na verdade é o meu AirPods aqui, mas é parecido com isso aqui, né? Então eu estou pegando aqui num dispositivo branco, não porta fone de ouvido, tá? Você pode guardar isso aqui para não ter o risco lá. Mas se você perde isso aqui e a chave, você perde todo o seu dinheiro. Acabou, não tem recuperação, já era. Então tem o risco de um lado e uma vantagem de outro. Na corretora, se a corretora sofre um ataque e alguém leva aquelas moedas, claro que a corretora vai ter que responsabilizar e indenizar, mas se aquele ataque levou as cripto de todos os clientes, ela não vai ter patrimônio. E como é que você vai indenizar? Não vai. E o prejuízo está na sociedade. Então você precisa regular, por exemplo, para obrigar seguro, para obrigar a medida de segurança, para você ter um conforto, porque novamente isso é irreversível. Então, isso pode complicar um pouco mais quando você quer usar uma NFT, Non-Fungible Token, né? Um token que é um dispositivozinho, um certificadozinho de software não fungível, né? Não trocável, é só aquilo. Então é como se fosse um atestado de que você detém, por exemplo, algum direito de alguma virtual imagem. Da imagem do Brunet, por exemplo. O Brunet faz um vídeo, faz uma imagem diferente, faz uma NFT, e eu quero comprar aquela imagem porque eu quero ser só eu, quero ter aquilo lá, e ele põe lá um preço, eu vou lá e compro. É algo subjetivo, a arte é subjetiva, a tua imagem é subjetiva, então você faz. Só que é complicado. Para isso você tem que abrir uma conta, comprar a cripto,
comprando a cripto, você tem que abrir a conta numa outra plataforma. Se você quiser fazer NFT, você tem que produzir NFT, mintar, que é o termo técnico que a gente usa, subir a NFT para depois comercializar NFT no mercado. É algo complexo. Mas você vê como futuro? Para algumas circunstâncias. Hoje você tem toda essa atratividade, primeiro, porque é novo. Segundo, porque há uma prática ilícita também importante, porque você vê, por exemplo, o cara comprou uma imagem que é um monte de rabisco. Como é que alguém gostou daquilo? Não é possível. Mas tem gosto, o cara artista tem, mas vamos para a exceção. Lavagem de dinheiro. O maior índice de lavagem de dinheiro hoje envolve obras de arte. Porque é algo subjetivo, é difícil de você fazer a prova. Então, passado esse momento, você terá, sim, sem dúvida, conforme o mundo fica mais digital, essa atratividade. Então, em parte, sim, as NFTs vieram para ficar. Games, por exemplo. Hoje o Brasil tem mais de 50 milhões de jogadores de games eletrônicos, de e-games. 50 milhões, é um quarto da população. E muitos desses games, para você passar de categoria ou comprar um avatar, alguma coisa assim, você faz isso usando NFTs ou até criptomoedas. Então, só o fato de você ter essa possibilidade de usar essas NFTs já aquece o mercado. Facilita. E não é que a gente vai deixar de ser digital. Isso que muitas vezes eu falo, a gente não vai para trás no digital, é só para frente. Um conselho, como é que a gente escolhe, por exemplo, uma corretora, eu quero comprar um Bitcoin, escolhe onde isso? Então, aí você vai procurar, aí usar a própria internet a seu favor. Então, se não tem regulação, mas tem esse risco que eu coloquei aqui, quem é que tem mais chance de ter capacidade de me indenizar ou menos chance de ser atacado, ou se for atacado tem uns protocolos de reação adequados? Aquele que tem mais patrimônio, que é mais sério, que está mais tempo no mercado, que é maior, que tem mais reputação, tudo isso. Então eu uso a própria internet para pesquisar. E se eu quiser ter mais segurança, eu vou nesses maiores, que tem também taxas diferentes, o menor tem taxas melhores, etc. E aí é uma questão de mercado. Mas eu procuraria as mais robustas, né, as mais confiáveis. E até me perguntaram ontem numa outra entrevista, você deixaria num token com você na tua gaveta ou você deixaria na exchange? Deixaria na exchange. Mas eu não quero ter tanto risco, então vamos usar as 4 mais importantes, eu deixo um pouco em cada, né, em ponto final. Mas eu quero diminuir o risco, vá para o fundo, vá para um ETF, por exemplo, né? Hoje tem alguns ETFs na Bolsa Brasileira, inclusive fundos que aplicam em criptomoedas. E aí você vai ter o risco do próprio fundo, você não vai ter quase que nenhum risco pessoal. Muito bom. Gente, esse tema é instigante, né? A gente fica cheio de perguntas, cheio de coisas. A gente está entrando num novo mundo, que é o mundo 100% digital. Daqui a pouco está vindo com força o metaverso. Já está aí, mas eu digo com força. E está surgindo várias teorias, né? Vamos encerrar com o assunto do metaverso aqui, que eu sei que você já domina também. Muita gente está falando, daqui a pouco, por exemplo, quem vai à igreja não precisa mais ir à igreja, porque o cara bota o óculos e é como se ele estivesse lá. O shopping, os relacionamentos virtuais. Tipo assim, tem gente que não vai querer mais namorar fisicamente. O caso do Wesley, ele quer comprar o óculos, né? Porque não quer nada, né? Sensitivo, né? Pronto. Qual é a realidade e o que é a imaginação quando se trata de metaverso? Olha, Thiago, hoje eu acho que o metaverso agora veio para ficar com muita força, né? Eu lembro de 2007, coloquei até no meu Instagram, a Veja fez uma matéria. O Instagram do Dr. Renato, eu sigo ele lá, tá? Vai estar na descrição aqui. Vai estar na descrição. Renato Opsblum. Renato Opsblum. Vale a pena seguir, eu sigo ele há muito tempo e aprendo muito. Muito obrigado, Thiago. Mas coloquei lá, inclusive, em 2007 eu dei uma entrevista para a Veja, que naquela oportunidade nós tínhamos o Second Life, que foi o primeiro metaverso consistente. Só que em 2007 nós não tínhamos banda larga, a banda era estreita, a velocidade era baixa. Então imagina você entrar no mundo com várias coisas. Você tinha São Paulo, a cidade de São Paulo representada ali dentro daquele ambiente digital, só que você travava porque não tinha banda. Hoje nós temos banda, temos mais tecnologia, temos mais plataformas. Naquela Veja, inclusive montei uma presença do escritório, não o escritório em si, mas uma presença, porque nós temos limitações éticas para esses ambientes. E isso na época gerou muito interesse, houve muito investimento de marketing, shows foram feitos, prêmios, produtos foram vendidos, mesmo com a banda curta. Hoje, com a banda larga, você tem essa primeira justificativa de como vai dar certo. A segunda, eu experimentei, eu tenho aquele Quest 2, que é um desses dispositivos que você põe na face, e aí você vê de forma mais até que tridimensional, você vê aquele ambiente. E aqui eu queria dar o meu testemunho e garantir, é algo diferente.
Você tem a sensação de que você está mais imerso, mais envolvido do que o mundo real. Isso por si só já instiga mais. Pode ser que dê dor de cabeça, isso são questões físicas, pode ser que aconteça, mas a sensação é de mais intimidade, até toque, né? Você tem hoje os dispositivos que você pode tocar, inclusive. Você tem até, do ponto de vista jurídico, já algumas limitações. Não pode chegar perto da pessoa, porque senão pode ser assédio, enfim. Mas é um outro debate. Mas a sensação, Thiago, então, ela é diferente, é indescritível. E agora a gente tem banda, está ficando relativamente acessível. Então vai acontecer. Já fiz reuniões no metaverso. O Facebook, que agora chama-se Meta, ele dá esse espaço gratuito. Tenho certeza absoluta que nós teremos celebrações no metaverso, suas presenças digitais lá também, você vai interagir com pessoas. Vamos fazer o primeiro Café com Destino no metaverso? Vamos. Que ideia, já pensou? E o mais legal é que as pessoas, para participarem, elas não precisam ter o óculos, né? Você tem, o Wesley tem, etc. Eu também posso ajudar vocês aqui se vocês quiserem um dia. Quem está lá na mesa, sim. Agora, se eu quero participar lateralmente, eu vou com a minha câmera, né? E participo, eu não vejo na mesa, mas eu vejo vocês. Então é algo irreversível. Todas as condições, elas estão indicando, estão sugerindo que isso também é irreversível. Porque você tem aquilo que você não tem hoje, por exemplo, no Zoom. O Zoom você olha, mas você não toca, você não interage, você não abraça, você não vai, você não mexe, você não mexe, a câmera não vira. Agora você está andando, está presenciando ali. Então eu testei isso em um ambiente simples, além da reunião, um aeroporto. Tem lá, baixei um software de aeroporto, e a sensação que você tem é que você está além de estar no ambiente do aeroporto, raio-x, etc. Enfim, você toca as pessoas, você encosta, você pode dar soco, você pode tirar, enfim, pode rezar, pode ajoelhar, é muito interessante. E nós já discutimos hoje de forma muito intensa as questões jurídicas no metaverso, que serão mais intensas do que a própria internet. Ou seja, é muito complexo, mas já é realidade. Gente, que papo gostoso, que papo instrutivo nós recebemos aqui, Dr. Opsi Blum. Uma honra. É isso aí, foi uma grande honra pra gente, doutor, obrigado. Não deixa agora de tirar um print, você assistindo o Spotify, você assistindo o episódio de hoje, sobe aí no seu Instagram, sobe no seu Stories, marca a gente, marca lá, @RenatoOpsiBlum, @Thiago Brunet, a gente quer ver você marcando, pega o link do Spotify, manda para todos os seus amigos, seus grupos de WhatsApp, Telegram, vale a pena. Deus abençoe e até o próximo Brunecast!